Uma das melhores coisas da natureza é a camuflagem. Não apenas isso, é a maneira como isso muda um pouco com cada animal. Por exemplo, lagartas e lagartixas têm a capacidade de se parecer com folhas e até areia, mas não são apenas elas. Você ficará surpreso com a variedade de animais que podem se camuflar perfeitamente. Aqui estão apenas alguns deles com superpoderes incríveis. O pássaro urutau tem uma das rotinas mais peculiares de todas as aves. Esses pássaros são praticamente invisíveis ao olho humano e animal, por causa de quão bem eles podem ficar parados. Durante o dia, eles se disfarçam de galho, mas ficam incrivelmente quietos. Cada um dos pais se revezará na incubação do ovo, garantindo que sua postura seja perfeita. Essa nem é a parte mais incrível. Eles têm enormes olhos amarelos que se abrem apenas durante a noite, pois são noturnos. À luz do dia, eles usam pequenas fendas nos olhos para ver o mundo, para que ninguém suspeite que eles estão ali. Todos nós já vimos o Homem-Aranha e seus superpoderes, mas essa aranha da vida real vai ainda mais longe. A aranha envolvente faz exatamente o que o nome sugere. Esse inseto tem uma forma de corpo tão particular que pode achatar seus corpos para se enrolar em um galho. Seu abdômen tem a forma de um prato invertido, de modo que sua barriga se curve exatamente para abraçar a superfície de um galho. O inseto incrivelmente trabalhador passa a noite toda tecendo uma teia, apenas para destruí-la pela manhã. Não há nada muito especial sobre o peixe-escorpião, exceto o peixe-escorpião daninha. Primeiro, eles têm todos os tipos de cores, do vermelho ao laranja ao roxo, mas são incrivelmente venenosos ao toque. A questão de tocar um vem depois que você os vê, que é praticamente impossível de fazer. Eles já são uma espécie em extinção e sua camuflagem apenas os torna ainda mais raros de encontrar. Eles não são os melhores nadadores, no entanto. Isso porque suas barbatanas peitorais estão mais acostumadas a pular no fundo do mar do que nadar de fato. Tudo faz sentido, porque eles combinam perfeitamente com rochas ou algas marinhas. O louva-a-Deus orquídea é um inseto tão bonito que deve se destacar, certo? Mas em vez disso, sua beleza os ajuda a se esconder. Com seus corpos parecendo exatamente como pétalas de flores, é impossível encontrá-los em um campo de flores. Eles tendem a evitar inundações, pois evitam lugares baixos para evitar predadores. Além disso, eles também balançam para frente e para trás, como as flores fazem ao vento. Suas habilidades não terminam aí, no entanto. Eles podem mudar 30 cores em apenas 4 dias, à medida que as condições de umidade e luz mudam. Para a camuflagem, você pensaria que o animal tem que se encaixar na área geral, mas não a Phalaenopsis assimilis. Essa mariposa parece um pedaço de galho quebrado, tanto é que até as asas são irregulares nas bordas para dar uma aparência completa. Normalmente ela pode ser encontrada nas áreas florestais do Japão, onde finge ser num pedaço de madeira. A coloração específica que tem em seu corpo apenas contribui para o traje de galho. Ela é tão dedicada a parecer um galho que suas asas se curvam um pouco na borda para criar uma forma cilíndrica. Os polvos são espécies altamente inteligentes, mas o polvo mímico deixa para trás todo o resto. Não se camufla como o resto dos animais, escondendo-se à vista de todos. Ele finge ser um animal completamente diferente. Ele pode mudar a cor e a textura de sua aparência, mas também personifica a maneira como outros animais se movem. Às vezes, ele pode se mover como um choco, e outras vezes finge ser um peixe-leão. Assim como o louva-a-Deus orquídea, o cavalo marinho pigmeu também gosta de ser decorado com todos os itens. Eles são algumas das menores criaturas do oceano, e ainda assim se camuflam como mestres. Eles podem combinar com a cor do coral em que vivem. Por serem pequenos, eles não podem se defender sozinhos, então ficar longe de problemas é a única coisa que eles podem fazer. Quando se trata de cobras, você pode pensar que outros animais precisam se camuflar, mas a cobra cabeça de cobre é a mestre nesse jogo. Sua coloração terra acastanhada ajuda a misturar-se perfeitamente com o chão, e uma vez que vive em áreas de floresta, sua aparência se mistura como manteiga. Elas ainda têm um pequeno topo amarelo em suas caudas. O caranguejo de coral mole de Otis também é conhecido como caranguejo doce por causa de sua aparência caricatural. Sua aparência se parece exatamente com o coral mole, e mesmo sendo super pequeno, ele ainda possui algumas das melhores camuflagens. Ele escolhe as cores dos pólipos entre os quais se esconde, e às vezes até anexa alguns dos pólipos a si mesmo para se encaixar melhor. Suas patas dianteiras são pequenas garras, e o corpo tem espinhos pontiagudos com um padrão vermelho e branco semelhante a um doce.
Algumas lagartas tendem a se camuflar com apenas uma planta específica em que vivem e comem. É exatamente isso que os loopers camuflados fazem. Essas criaturas geralmente comem e vivem em solidagos ou margaridas, mas isso não é tudo. As pequenas trapaceiras têm pequenos pedaços de folhagem e pétalas de flores nas costas. Elas realmente arrancam as pétalas das flores que estão devorando e as colam com um pouco de seda. Quando as pétalas murcham, elas trocam suas pétalas, como nós trocamos de roupa. A única vez que você pode realmente vê-las é quando elas estão passando de uma refeição para outra. Os bichos-folhas estão no topo do seu jogo com suas combinações de cores de corpo exatamente como seu habitat. Seja verde ou marrom, eles sempre acertam a coloração. Fora isso, alguns insetos têm marcas de mordidas no corpo para confundir os predadores. Eles também andam para frente e para trás para que pareça uma folha real sendo soprada pelo vento. Eles são tão dedicados à sua camuflagem que quando são esmagados nem sangram. Assim como os bichos-folha, a borboleta de folha de carvalho alaranjada encontrou seu disfarce perfeito. Como as borboletas geralmente são criaturas atraentes, suas chances de serem vistas por predadores são grandes. Para se livrar desse problema, a parte externa de suas asas se parece exatamente como uma folha seca, com as nervuras e tudo mais. Mas quando ela bate as asas, você pode ver as cores vibrantes do lado interno. Esse pode ser apenas um dos tipos mais raros de camuflagem. A borboleta pode se esconder, mas ainda está linda. As lagartas podem usar toda uma gama de vestidos ao longo da vida, mas a lagarta barão comum apenas se torna o que come. Ela evoluiu para se misturar com as folhas verdes que consome, escapar dela e parecer que está vestindo um casaco chique. A base da espinha de seu corpo é verde claro para combinar com a nervura central de uma folha. Pequenas estruturas semelhantes a agulhas que se estendem da coluna, que são das mesmas cores que as folhas em que se assentam. Mesmo se você estiver curioso, tente não tocar na criatura, porque ela causa coceira intensa. Muito bem, comente abaixo qual desses animais mais te impressionou. Antes de ir, certifique-se de deixar seu like e se inscreva no Mundo Surpreendente para ver mais. Até o próximo vídeo!